Boa noite, Paula. Estamos iniciando a nossa live de segunda-feira por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando já a nossa live. Hoje o nosso tema é sobre os medos das nossas ginastas. Estamos aqui na nossa live número 19. São 19 segundas-feiras aqui presente com vocês, sempre buscando um tema relevante aí para nossa ginástica rítmica. Boa noite para todos. Boa noite, Cami. Seja bem-vinda por aqui. Estamos iniciando a nossa live número 19. Sejam bem-vindos aos amantes da ginástica rítmica, a todo mundo que segue o canal RGBR. Estamos aqui nessa live especialmente feita para os professores e treinadores da ginástica rítmica, né? Todo mundo que busca aí avançar e evoluir o seu aprendizado sobre a ginástica. Eu estou muito feliz de ter vocês por aqui. Seja bem-vinda, Stephanie, também. Estamos iniciando aqui nos canais RGBR, seja aqui no Instagram, Facebook, lá no YouTube. Tem vídeo novo, inclusive, por lá hoje, principalmente para os professores de iniciação. Tem um vídeo exclusivo por lá. E eu trago para vocês um pouco de conhecimento, de informação, das minhas experiências da ginástica rítmica, para poder contribuir com todos os profissionais que buscam ter sucesso na nossa profissão. E eu quero ajudar todo mundo a ter aí o seu domínio e a sua excelência na ginástica rítmica. Boa noite para a Luma, boa noite para a Daisy, mamãe da ginasta agora da Seleção Brasileira de Conjuntos. Parabéns pela conquista aí da nossa atleta linda de Joinville. Então, para você que está aqui comigo hoje, para você que está assistindo essa live, né, às vezes não consegue assistir ela no momento que acontece, mas assiste mais tarde, eu quero muito pedir a vocês que vocês compartilhem os conteúdos aqui do canal, a interação de todos vocês através de comentários, de compartilhamentos. Tudo isso faz a nossa modalidade crescer, né? E cada vez mais vai chegar aí nas pessoas que são interessadas pela nossa modalidade. Então, se você gosta dos conteúdos, já teve algum aprendizado aí através dos conteúdos do nosso canal, não deixe de compartilhar, de curtir, de deixar seu comentário para que a gente possa aí elevar a nossa modalidade e todos crescerem cada vez mais. Nosso canal está crescendo passo a passo aí através dos nossos profissionais que buscam a excelência e também as ginastas que estão buscando aí melhorar dentro a sua performance dentro da ginástica rítmica. Todo o conteúdo por aqui é 100% online e 100% gratuito para todos vocês. Eu sou a Val, sou aqui a comandante dessa live de hoje, especialista em ginástica rítmica, amante da nossa modalidade, né? Sou árbitra na modalidade aqui com brevet estadual, também tenho formação em educação física e sou a criadora do primeiro curso Ginástica Rítmica com Excelência, que é o curso online disponibilizado aí aos profissionais da nossa área. A nossa segunda turma tem encontro hoje. Eu estou muito animada por isso. Vamos que vamos. Medo de competir, medo de errar, medo de tentar um elemento novo, medo de não ganhar medalhas, medo de falar com os pais, de falar com as treinadoras. Esses são alguns dos medos que fazem parte da nossa modalidade. E hoje a nossa live vai falar sobre esses medos que as nossas ginastas podem ter e a forma como nós, profissionais, podemos contribuir com elas para enfrentar e superar esses medos todos, né? Você sabia que o medo é um estado emocional que pode gerar nervosismo, ansiedade, apreensão, desconforto, insegurança, né? Desespero em qualquer ser humano? Então, se você ou se as suas ginastas percebem esses medos, né, é preciso entender aqui que já faz parte, medos fazem parte da vida de todo indivíduo humano, né? E quando a gente fala de um esporte tão minucioso e tão detalhado como é a ginástica rítmica, que exige atenção, que exige muitas repetições das nossas ginastas, né? É natural que esse medo também apareça no nosso esporte, né? E a prática esportiva, por si só, ela já carrega alguns desses medos, né?
Então, é importante a gente observar ali quais são as metas, né? Quais são os medos que se tem sobre não alcançar essas metas, e ali é que cria-se as frustrações e os anseios voltados a tudo isso que envolve a nossa modalidade. Então, não alcançar determinados resultados pode fazer aí as experiências de medo se reforçarem. Boa noite para Duda e para Carol, que está chegando por aqui por agora. Então, vamos falar sobre esses medos, né? E o surgimento desses medos, eles podem trazer determinados comportamentos. E esses comportamentos, eles podem ser de fuga ou de luta. Ele pode ser um comportamento para prosseguir, né? Ou para desistir. E também para enfrentar ou abandonar, então, esse desafio, né, a partir do surgimento do medo. E aqui a gente pode acrescentar, né, que essas emoções que são causadas pelo medo, elas podem ser responsáveis por regular também as nossas ações diante das situações, né? E eu lembro muito claramente de ginastas na qual eu treinei, que tinham medos de repente de um lançamento, né? Então, o nível de medo, de receio sobre tal movimento ou sobre um lançamento acontecia, né? E como que eu fazia então? Eu trabalhava esse medo, essa preocupação que a ginasta criava, né? E dava aquele movimento um novo sentido. Então, muitas vezes era preciso alterar esse movimento, né? Trocar esse exercício, trocar esse lançamento, porque nas repetições durante os treinamentos era perceptível que as chances de acertar na competição elas seriam pequenas, né? Então, nesse caso, era uma estratégia trocar o lançamento ou o movimento da coreografia, né? Boa noite, temos bastante gente chegando por aqui, o advogado Rafael, o Daniel, seja bem-vindo, a Ruth, todos muito bem-vindos por aqui. Hoje nosso tema é medo na ginástica rítmica, o medo que as nossas ginastas possam ter. Então, como eu ia falando, eu tive ginastas, né, que tinham receio ali, um medo sobre determinados elementos, e é importante que o profissional observe e faça essa decisão de manter, né, o elemento ou de repente trocar. Como que eu vou fazer para manter esse movimento? Eu preciso transformar ali a coordenação desse movimento, né? Me fugiu a palavra. Então, transformar essa consciência sobre o movimento para que a ginasta consiga executar com mais facilidade e assim ela eliminar ou diminuir esse medo sobre o determinado movimento, né? Então, em alguns momentos a gente troca ou em alguns momentos a gente mantém, mas trabalha esse medo, porque é importante que ela entenda de onde veio esse medo, né? Como solucionar e criar então uma confiança através desses movimentos, né? Com esses movimentos. Minha filha Suzana, seja bem-vinda então, Suzana. Chisk e a Lê também tá chegando por aqui. Pessoal, clica nesse aviãozinho aqui, ó, compartilha com todo mundo da ginástica rítmica, para que a gente possa chegar com a nossa modalidade cada vez mais longe, cada vez mais crescer a nossa modalidade, né? O objetivo aqui do canal é contribuir com os profissionais, com as ginastas e chegarmos à nossa excelência aí no esporte. Eu gosto muito de falar sobre medos, né? Como esse medo, ele precisa te dar um empurrãozinho a mais. E a gente tem que só tomar cuidado para que esse empurrãozinho não nos derrube, né? Então eu vou dar, através do medo, eu preciso reformular ali o pensamento, né? Para que esse medo seja uma forma de nos alertar ou de dar mais atenção àquilo que está por vir, né? E não uma forma de nos derrubar, né? Isso serve tanto para ginastas quanto para os profissionais. Boa noite para Manu e também para Eliane, aluna do nosso curso, segunda turma do curso Ginástica com Excelência. Mais tarde temos o nosso encontro. Seja bem-vinda por aqui. Então, se a gente percebe sobre esses medos, né, observa esses medos, a gente também aprende que muito vem da nossa cabeça, né, através de olhar para aquilo
e apenas fantasiar na nossa cabeça determinados medos ou determinadas limitações que na verdade a gente consegue sim superá-las. Cristiane também por aqui, mais uma aluna do curso, 3 alunas do curso hoje por aqui, sejam muito bem-vindas. Vamos que daqui a pouco tem o nosso encontro, né? Assim que terminar essa live eu me reúno com todos eles do curso. Mas por hoje, por agora, estamos falando sobre os medos, né? Então, perdão, eu defendo muito que tudo que a gente quer é possível de se alcançar, né? A partir do momento que essa ginasta tenha condições físicas, que ela tenha consciência sobre o que é preciso fazer, né? Sobre aquele elemento, sobre aquele movimento, e através da prática, aí sim vai ser possível alcançar esses movimentos ou esses elementos. Mas é importante que nós, profissionais, estejamos abertos a contribuir, a encorajar aquilo que for naturalmente e visivelmente possível de ser realizado pelas nossas ginastas. Quem tá por aqui é a Cristina e a Gabi, sejam bem-vindas. Treinadores que eu ainda não conheço, manda aquele raio aí pra gente saber quem são os profissionais que atuam na ginástica rítmica. E as ginastas que estão por aqui, não esqueçam de enviar o seu troféuzinho. Manu já está contribuindo com a gente. Eu sinto que tem um bloqueio de medo de fazer acrobacias. Como lidar com isso? Manu, daqui a pouquinho eu vou trazer mais sobre isso, tá? Mas às vezes esses medos, né, sobre os acrobáticos, por exemplo, tem muito a ver com a falta do que saber fazer, né, de como fazer aquele movimento. E algumas vezes também tem a ver com o nosso preparo físico. Então, Manu, segura um pouquinho aí que a gente já vai tratar sobre isso e sobre aqueles medos que eu falei lá no início da live. Boa noite para Vivi, sou ginasta também por aqui, sejam todos bem-vindos e vamos seguindo então. Se a gente, enquanto profissional, né, souber encorajar as nossas atletas, a gente vai com certeza aí ter um ganho muito maior com as nossas ginastas na ginástica rítmica. Boa noite, Daniele, faz tempo que você não aparece por aqui. Advogado Rafael, um conselho para minha filha Suzana, de 6 anos, que está começando na ginástica rítmica. Rafael, o que eu diria para ela? Ela tem que fazer com amor. Nesse momento, nessa fase inicial da ginástica, ela precisa gostar de fazer a rítmica, né? Ela precisa ir com os olhos brilhando para tudo que ela vai aprender por lá. Então, nesse primeiro momento, a gente não tem aí como descobrir se essa ginasta vai ser uma ginasta campeã, se ela vai ser uma ginasta que vai, de repente, ficar pouco tempo na modalidade. Mas o que a gente tem que muito fazer com que essa criança esteja fazendo o que ela gosta. Então, Rafael, a minha sugestão aí, o meu conselho aí para sua filha na ginástica é perceber, né, se ela realmente gosta de fazer a modalidade. Porque se ela não tiver ali por paixão, né, por realmente gosto pela modalidade, tudo vai ficar muito mais difícil. Dani, boa noite, parabéns, eu vi que você conquistou aí a sua vaga na pré-equipe, né, da sua cidade, no seu clube de competição, parabéns aí por sua conquista. Cada vez que as ginastas dão um passinho a mais por aqui, com certeza tem muito dos treinadores que estão buscando também, os profissionais que estão buscando avançar o seu aprendizado sobre a ginástica rítmica. E falando então sobre os treinadores, eu aproveito para deixar aqui para as ginastas e também para os profissionais que estão por aqui, coloquem para mim quais são os seus medos, né? Quais são os medos que você percebe como mais frequente. Então, os medos que estão envolvidos aí na ginástica rítmica. Pode dividir com a prof que depois a gente vai falar sobre eles. Eu quero saber de vocês sobre os medos na ginástica rítmica. E Yordanka, que honra ter você por aqui. Seja muito bem-vinda, Yordanka, que honra te ter por aqui. Yordanka, nossa búlgara mais brasileira de todas, já mora aqui no Brasil há muitos anos e faz contribuições incríveis aos treinadores e às ginastas aqui do nosso país. Parabéns pelo seu trabalho, Yo, saudades.
Pré-infantil, parabéns, Dani, parabéns. É isso aí, um passinho de cada vez. Então, eu falava sobre os medos, né? E como é possível, então, que a gente, como profissional, consiga trabalhar esses medos nas nossas ginastas. Então, eu diria que através desse aprendizado, né? De colocar realmente as cartas na mesa, de dar explicações detalhadas, correções pontuais, né? Porque se a ginasta tiver com medo, por exemplo, da reversão, né? Agora há pouco, deixa eu ver quem perguntou aqui pra gente. A Manu perguntou sobre as acrobacias, né? Como é que eu vou então? Oi, oi. Oi, oi, boa noite. Boa noite, estamos travando por aí. Já já a gente volta. Oscilação de internet por aqui. Na torcida para que tenha voltado. Boa noite, boa noite. A Maria está chegando por aqui também. Boa noite. Vamos seguindo então. Como é que então eu vou dar aí esse suporte para minha ginasta, por exemplo, que tem receio de uma reversão, certo? Então, através do nosso aprendizado, né, enquanto profissional, a gente pode criar aí condições através de educativos, de uma sequência de explicações, para que a gente consiga deixar essa ginasta mais confiante através da contribuição do profissional, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna recente que eu dou aula e ela tinha muito medo da reversão, né? Então ela só fazia o acrobático quando a prof estava do lado e colocava o braço lá estendido para que ela virasse por cima do meu braço. E mesmo que ela não tocasse em mim, ela ainda queria fazer a reversão somente quando eu estava do lado dela. E aí, com o tempo, a gente foi tratando aí esse entendimento, né? Essa coragem de virar sozinha. E hoje ela já conquistou aí a sua reversão, já tá virando sozinha, inclusive não quer parar mais de virar de cabeça para baixo. E isso é através desse trabalho que a gente pode, como profissional, contribuir aos atletas, né, as ginastas, sobre os seus medos, tá legal? Então, através desse trabalho, né, para vencer esse medo, né, através dessa confiança que a gente cria, a gente já consegue, então, eliminar ou pelo menos diminuir um pouco sobre esse medo, né? E o medo, será que esse medo, ele tem alguma coisa de positivo, alguma coisa de bom para as nossas ginastas? Vamos lá. O medo, ele... Oi, oi, oi... Olá, olá. Então, será que esse medo, ele tem alguma coisa positiva, né? Através do medo, será que eu tenho algum lado bom para observar? E o que eu posso trazer aqui para vocês é que o medo, ele pode ser um sentimento negativo, mas ele é possível de ser revertido se a gente racionalizar esse medo. Então, o que significa isso? Né? Se o medo ele não for bem administrado, ele vai trazer limitação, ele vai trazer, ele vai inibir determinadas ações das nossas atletas, certo? Então é preciso então que eu dê essa compreensão sobre para a ginasta sobre os riscos de executar o movimento, né? O que ela precisa ter atenção, e assim ela vai ter mais condições de então de escolher as melhores decisões para poder eliminar esse medo na execução de um movimento, por exemplo. Então, com tudo isso, é possível perceber que o medo ele está presente em todos os atletas, né? Provavelmente vocês que estão por aqui hoje assistiram o Jogo do Brasil, né? Mesmo os atletas da seleção brasileira, né, que são adultos, que já têm ali algumas experiências
dentro da modalidade, com certeza existe aquele friozinho na barriga, aquele medo de fazer um lance errado, de fazer um passe errado, e isso faz parte da nossa modalidade, né? E com o tempo, nós que somos profissionais, a gente pode compreender as nossas alunas, conhecer um pouquinho mais sobre elas, né? E entender o motivo desses medos estarem por aqui, né? Ou de esses medos bloquearem a sua aluna ou a sua atleta de executar determinado movimento, de executar determinado elemento dentro da sua coreografia, né? Ou aqueles elementos que a gente propõe para as ginastas, né? Então eu brinco que nós nesse momento somos o adulto da relação, né? Então a gente deve com certeza dar um suporte através de uma conversa e da racionalização desses medos. O que seria isso? Entender o porquê que esse medo está acontecendo. A Daniele mandou pra gente: meu maior medo é não dar tudo que treino na hora de competir. E sempre acontece. Dani, manda pra gente aí o que seria o não dar tudo que treino. Seria não dar tudo certo? Ou você não se esforçar o suficiente? Divida aí com a gente qual é esse seu medo aí na ginástica. Pode ser? Maila, Luiz, Prastoy, Tainá, Maria, boa noite, boa noite. Estamos aqui falando sobre os medos das nossas ginastas, os medos que fazem parte aí dos atletas, das modalidades esportivas, né? E a gente estava então reforçando a necessidade de se racionalizar, que é compreender esse medo para poder então enfrentar e superar dentro do possível, né? Então, se for possível, é legal dividir com os pais, com os responsáveis familiares, né? Ou pedir ajuda de um profissional habilitado aí para casos mais delicados, né? Professor, treinador, não fique sozinho nesse momento, né? Quando a gente tem esse medo que a ginasta nos traz, muitas vezes é importante que a gente divida ele com outros profissionais para poder divida tudo isso com outros profissionais para poder então tomar novas possibilidades de se lidar com esses medos, tanto para o medo das ginastas quanto para o medo de treinadores, que também pode acontecer. Boa noite, Maria, boa noite, Simone, boa noite, boa noite. Então, professores, não se sintam sozinhos, não fiquem sozinhos, professores e treinadores, né? Sempre que esse medo surgir, é importante que você divida aí com outros profissionais para que você possa ter uma melhor maneira de enfrentar, né? E superar esses medos que podem ser das suas ginastas ou medos próprios, né? E a maior questão aqui, eu acredito que é como reagir a esse medo, né? Diante desse medo, qual vai ser a minha reação? E aí sim a gente está falando aí de algo mais relevante quando a gente fala sobre medo, né? Então, entrando um pouquinho na psicologia, né? A forma como a gente pensa, ela vai fazer com que a gente tenha sentimentos. A partir desses sentimentos, a gente vai ter comportamentos, né? E esse comportamento, então, ele vai gerar novos pensamentos. E tudo isso vira um ciclo, né? Então, é importante que a gente consiga identificar o início desse ciclo, que é através dos pensamentos, para então a gente melhorar a forma de interpretação dos sentimentos e também das ações. Complementando aqui a Dani, consigo fazer tudo que a Prof. Gi coloca na minha série, mas na hora de competir fico tão nervosa que não valida nada. Entendi, Dani. Vamos lá. O seu objetivo primeiro é estar muito tranquila na hora de competir. Então eu vou falar já sobre isso, mas a gente teve semana retrasada aqui uma live com a Babi, com a Bárbara Domingos, né, a nossa ginasta da seleção,
e ela trazia muito sobre a forma dela enfrentar os seus medos, as suas ansiedades ali pré-competição, né? Que foi o que a Dani trouxe pra gente. Então, na hora de competir, ficar nervosa pode ser algo positivo, mas tem que ser aquele empurrãozinho positivo, né? Então, se não está validando nada na competição, como você trouxe pra gente, Dani, talvez é preciso aí a gente melhorar a sua forma de execução nos treinos, para que na hora da competição você esteja tão bem treinada a ponto de não falhar, né? Mesmo com esse nervosismo, mesmo com essas dificuldades aí relacionadas ao seu medo e à sua ansiedade. E entender também que isso é natural, faz parte. A diferença é como a gente vai reagir quando esse medo surge. Tá legal? Boa noite, pequena. Boa noite, Maria Helena. Sejam bem-vindas. A Natália, né? Pequena Natália. Natália de Joinville. Competimos. Arbitrei muitas vezes também. E fico feliz de ter você por aqui. É uma honra. Então, vamos lá. Se a gente, então, tem esses medos, a gente precisa observar para daí poder melhor enfrentar cada um dos medos que podem surgir. E antes de entrar mais um pouco sobre os medos de hoje, né, os medos que eu trouxe para a live de hoje, eu quero saber de vocês quais são os medos vivenciados aí pelas suas ginastas, pelas suas alunas ou pelos profissionais aqui que participam com a gente. Vamos lá. Propaganda hoje de água. Tô aqui com a minha garrafinha, falei demais. Vamos lá, JP de Deus, seja bem-vindo! Estamos seguindo aqui então, e eu vou falar sobre esses medos pontuais que acontecem na ginástica rítmica, né? O medo de competir, por exemplo, né? Aquela baita ansiedade, aquele nervosismo. Muitas choram, outras se fecham, né? Algumas ginastas vão pro seu canto chorar e outras vão pro seu canto e se fecham, ficam inacessíveis, né? Outras entram em quadra e podem acertar tudo, ou então entra em quadra e erra tudo e mais um pouco, né? Tudo isso são resultados aí desse medo que pode acontecer sobre a competição, né? E assim é uma competição, muitas vezes isso pode acontecer e a cada campeonato a gente pode superar através desse aprendizado, né? Então, falava ali sobre a Bárbara Domingos, que trouxe pra gente que se a gente não fica nervosa antes de uma competição, alguma coisa tá de errado por ali, né? Então, a forma dela superar os seus medos é através do pensamento positivo, é a estratégia que ela usa para driblar aí esse nervosismo que envolve a competição, né? E além disso, a dica da nossa Babi foi a respiração controlada, né? Porque antes de competir a gente fica aqui um pouco ofegante, um pouco respiração acelerada, e é importante então dar um passo atrás, voltar com pensamentos positivos e também com a respiração e o controle sobre a situação, né, dentro do possível, para poder enfrentar aí esses medos que podem sim surgir, né? Então, como que a gente profissional que atua com as ginastas pode contribuir com esses medos? Então, eu diria que a melhor maneira de a gente contribuir, né, e acalmar essa ginasta é compreender qual é a forma dela, compreender qual é a melhor forma que ela tem para se acalmar. Então, entender qual é a forma que ela precisa para se acalmar ou não, né, para se acelerar ali antes de campeonato, mas compreender essa melhor maneira para poder então enfrentar com confiança um campeonato ou uma competição, né? E esses medos, então, essas formas que nós profissionais podemos contribuir com as nossas ginastas, vai ser feito através da experiência propriamente dita, então da execução de várias competições, para poder analisar
e aí escolher as melhores alternativas para contribuir com as nossas ginastas. Boa noite para Naja Cobra, para o Vi Augusto, bem-vindo, Vigusto. Boa noite, boa noite. Estamos falando sobre os medos na ginástica rítmica e o próximo medo que eu trouxe aqui para vocês é o medo de tentar um elemento novo. Então, eu sempre falo que eu treinei muitas ginastas durante a minha carreira, atuando diariamente no ginásio, né? E eu tive muitas ginastas que tinham medo de realizar determinados movimentos, assim, um medo absurdo. E outras que tinham medo zero. Então, elas se jogavam para executar o movimento. E aí eu digo que nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? É importante reforçar que a gente, como profissional, ele precisa dar esse ensinamento para as nossas ginastas antes de cobrar a execução dos movimentos. Então, não adianta eu querer que ela execute algo que seja mais complexo se eu não dei esse suporte de ensinamento sobre a forma de executar, tá certo? Então, se ela tiver com medo, esse medo de executar algum movimento um pouco mais complexo, se a ginasta, então, estiver com medo de executar esse movimento mais complexo, é necessário que a gente proponha a ela, né, trabalhe ali uma melhora na condição física para realizar o movimento, né, a prática propriamente dita e esse conhecimento de tudo que precisa para executar esse movimento, né? E assim a ginasta, através da execução, da repetição e da prática, ela vai conseguir deixar esse medo um pouco de lado e conseguir executar grande parte dos elementos que a gente pode propor a elas, né? E eu tenho também aqui o medo de não ganhar medalha. Então, muitas vezes, esse medo ele tem a ver com a expectativa que é criada. Então, às vezes é uma expectativa muito grande, às vezes é uma expectativa menor, né? E aí, é importante que a gente trace essas metas conscientes, metas possíveis, metas alcançáveis. Então, como você como profissional, né, vê que as condições da sua ginasta para determinado campeonato, percebe que as condições da sua ginasta para determinado campeonato não envolvem uma medalha, a gente não vai precisar chegar para ela e falar isso abertamente, né? Mas é importante que a gente trace então os objetivos, por exemplo, ficar 50% de todas as participantes ou conquistar uma nota acima de tal, né? Então você propõe metas palpáveis, possíveis, né? Algo que não seja frustrante para que essa ginasta então consiga alcançar e também consiga superar todos esses medos voltados aí a uma nota, né? A esse medo que a gente trouxe aqui sobre o ganhar a medalha, tá certo? Boa noite para Loreta, Mauri, Adriana e para Isabela. Sejam bem-vindas. Hoje temos bastante participantes por aqui, todos muito bem-vindos. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Então, quando a gente fala ali sobre esse medo, né, de ganhar medalha ou de não ganhar a medalha, é importante que a gente entenda que somos humanos e podemos então errar, né, perder um resultado importante, assim como a gente pode também reconhecer que o nosso adversário estava melhor, que ele venceu, né? E que nesse momento eu preciso ir para casa, voltar e treinar mais. E isso não quer dizer que nós vamos conseguir acabar com todo esse medo, né? Mas é importante focar em algo que seja realmente palpável e mais importante e relevante naquele momento, tá? E aí eu trouxe aqui também sobre o medo de falar com os pais ou com os treinadores. Eu, infelizmente, já passei por isso na minha carreira, lamento muito, né, ter vivido isso, mas como eu sempre falo, nós somos humanos, passíveis de erros e também de aprendizados, né?
Então eu já tive ginastas que tinham receio de falar comigo, né? Porque ali criou-se uma relação diferente da que seria correta, né? Que seria o respeito, esse entendimento sobre a hierarquia de um professor, né? Então, é importante que essa ginasta compreenda a necessidade de ela falar com o seu treinador, de ela ter uma comunicação efetiva, para que assim tudo fique melhor para ambas as partes, né? Então, se a ginasta se retrai, se ela se fecha e ela procura não falar, isso não vai contribuir para que ela consiga melhorar as suas dificuldades, né? Assim como também para os pais, é importante que essas ginastas, né, elas saibam se comunicar bem e que também os pais, eles sejam educados para entender o seu papel, né? O seu papel de responsável pela criança, não pelas cobranças, mas sim pelo apoio, pelo incentivo, pelo suporte, né? Porque as cobranças, elas devem vir da parte técnica dos profissionais que realmente atuam com essa ginasta. Né? E eu acredito que independente do medo que possa surgir com as nossas ginastas ou com os nossos treinadores, é preciso que esse medo seja acolhido. Então eu vou acolher e aí eu vou conseguir preparar melhor as minhas ginastas, para que elas sejam fortes, confiantes, né? E que se elas tiverem os seus medos, né? É importante que se treine muito e vai com medo mesmo, né? Acreditando no seu potencial, tanto as ginastas quanto os profissionais, acreditando no preparo que foi feito, né? Para que enfrente essa competição, para que se enfrente essa competição com garra e com coragem. Então, é importante que os profissionais criem essa confiança, essa consciência sobre os medos das ginastas e então trabalhem essa forma melhor de trazer confiança para as nossas ginastas. Então, acredite aí no seu trabalho, procure aprender, buscar cada vez mais aprendizados voltados à modalidade e confie em você, tanto você treinador, professor, quanto ginastas. E para tudo que vocês precisarem, pode contar comigo por aqui, tá certo? Eu quero desejar aí uma boa semana de treino a todos. Temos muitas ginastas do Brasil viajando ao Sul-Americano, então vou representar o Brasil. Eu tive uma experiência incrível de representar o Brasil com as minhas ginastas no Campeonato Sul-Americano e eu sei que é um grande momento, é uma experiência muito enriquecedora, muito boa e hoje eu quero aqui desejar boa sorte e muito sucesso para todos que estão viajando aí. Tá legal? Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Vou reforçar aqui o pedido de que vocês compartilhem os materiais, os conteúdos, os posts. Compartilhe com todo mundo para que a gente possa fazer a nossa modalidade crescer cada vez mais e mais. Um beijo grande para todos vocês. Toda segunda-feira eu tô por aqui com um assunto relevante aí sobre a nossa ginástica rítmica. E participem aí das caixinhas, comentem, deixem suas opiniões aí nas caixinhas que eu coloco nos stories, para eu saber um pouquinho mais de vocês, conhecer sobre vocês e trazer cada vez mais informações relevantes aí para todos da ginástica rítmica. Um beijo grande, boa noite, boa semana, bons treinos e até a próxima!